Olá, começando por aqui mais um episódio no ar do seu podcast. Toda semana aqui a gente traz um convidado muito especial e a gente fala de todos os assuntos, né, gente? O que é legal são assuntos bons, gostosos, que você tá em casa, vai curtir, vai aproveitar e consumir aí um conteúdo exclusivo a partir de agora, tá? Já se inscreveu no canal? Ó, tá aqui. Se inscreve, ativa o sininho. Já aproveita e vem aqui olhar. Tem tanta coisa legal, tem tanta matéria, podcast, conteúdo autoral, jornalístico para você continuar aqui no nosso canal Juliana Rangel News, tá? Gente, hoje eu vou contar aos poucos o que vai acontecer aqui. Tá um podcast um pouco diferente. Primeiro é um bate-papo que vai ser super gostoso. Você que está em casa tem certeza que vai adorar. Já vou anunciar aqui o meu convidado. Recebo hoje aqui o Zeca Oliveira, da Flares Coquetelaria. Zeca, bem-vindo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, Juliano, pelo convite. Estou muito feliz. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Estou Olha, ansioso. gente, a gente adora isso, É. sabia? A gente, quando quem senta aqui e fala, é a primeira vez, eu, Aham. uau, a gente tá na história, viu? Porque a gente fica na história, fica no YouTube, nas plataformas de áudio, e as pessoas vão ouvindo, assistindo anos e anos aí, olha, a Que gente fica muito bacana. feliz de ser o primeiro de muitos aí, né? A gente espera, e poder contar um pouco a sua história, né? E falar um pouco do mercado, né? Bom, eu vou pedir pra Natália. Coloca no ar a outra câmera. Pra quem tá em casa. Coloca aqui na TV pra gente também. Vamos ver o que tá acontecendo. Olha! Que isso! Nós teremos drinks aqui Olha que hoje. legal. Tá o Fábio aí na O Flares. Fábio É. bartender, Bartender. né? E Bartender e mixólogo. é, Mixólogo é a mesma é quem coisa? cria, né? Que se desenvolveu essa habilidade, estudou para criar os produtos que hoje fazem parte e compõem os coquetéis. Tem muita gente que acha que coquetel é só ir no supermercado, compra Faz a algumas misturinha bebidas na ali, cesta e eu vou pronto. pro casamento, né? Hoje não é isso. Hoje tem cozinha por trás, tem indústria por trás para conseguir replicar as últimas tendências aí da coquetelaria mundial. Tem todo um estudo, né, Zeca? Sim. Porque tem que saber o que você está misturando ali, né? Na verdade, o sabor, o que você Uhum. está buscando, a identidade, né, que você está entregando, tem muito isso hoje, né? É desde o gelo, que ninguém dá nada pro gelo, mas ele tem um papel fundamental na criação do coquetel, até a taça, tudo tem que estar harmonizado para realmente criar algo bom. É. E eu falo que tem que ter bom gosto. Não adianta você estudar e não ter bom gosto. Precisa realmente ter bom gosto. Bom, vamos lá. Vocês são pioneiros, você e a Juliana, né, sua Isso, a esposa. Júlia. Júlia, Isso, perdão, Júlia. isso. É que a gente fala Ju. Aham, Ju. A Ju, a Júlia, Aham. e 21 anos, né, que vocês já estão no mercado de coquetelaria, e vocês foram muito pioneiros na época, porque vocês começaram com a questão realmente mesmo da coquetelaria de luxo, que é realmente desenvolver os drinks, as receitas, a apresentação. E eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho disso, primeiro de como que você entrou nesse universo, né, dos drinks, e isso se tornou a sua profissão. É. Foi até engraçado porque a sua equipe me pediu um currículo, né? E eu não tinha esse currículo para mandar. Eu falei, olha, eu trabalho desde os 10 anos, então vai ficar meio longo. Tudo começou quando eu estava em Franca e resolvi ir para São Paulo trabalhar com moda, com modelagem, né? Fazer ações promocionais. E isso eu acabei não me adaptando, mas dessas seleções eu ouvi um pessoal conversando de canto sobre um curso de bartender. Eu nunca tinha ouvido esse termo, a gente sempre ouve falar. Interior nem Não existia, é, não né? existe. Imagina o caipira de Franca, né? Porque eu nasci aqui, mas mudei para Franca muito novo, com Aham. 13 anos. Saí de Franca e fui para São Paulo. Eu até defino minha vida com uma palavra, coragem. Porque fazer isso eu fiz escondido da minha mãe na época. Eu vendi um carro que eu tinha muito velho, coloquei R$ 4.000 na cueca, literalmente na cueca para esconder. Coloquei minha vida inteira em duas malas e uma mochila e entrei no ônibus e desci no terminal rodoviário Tietê. Ali caiu minha ficha. Ali eu tomei um primeiro baque, assim, que eu falei, o que eu tô fazendo? Óbvio que eu tinha umas pessoas me esperando, conhecidos, não eram amigos. E eu fui parar em Santo André. Morei em Santo André e esse conhecido ficou umas 2 semanas me ajudando a entender como funcionavam essas seleções das ações promocionais. E numa dessas entrevistas aí, dessas seleções que eu fiquei, bartender, paga muito bem, na época era R$ 150 por noite.
Isso para nós que tínhamos uma visão de interior era muito dinheiro, né? Num dia. Naquela época, há 20 anos atrás. Acabei fazendo esse curso e entrei de cabeça nisso. Só que os R$ 4.000 da cueca foi acabando, né? E eu precisava fazer alguma coisa. Então, foi onde eu pedi essa oportunidade para a Arte Coquetel. O Oli foi meu padrinho, meu mentor de carreira. Ele foi a primeira empresa a começar esse negócio no Brasil. Vou contar um pouquinho disso antes, que é interessante. São 3 empresas que começaram. A Bertones, Arte Coquetel e Shakers. São as mais antigas hoje, que são de São Paulo. Que eu saiba, só existe uma delas. As outras, a Arte Coquetel acabou e Bertones eu não ouço falar mais. Não acredito que se tiver, está em outro segmento. Vieram os americanos para cá e treinaram os funcionários do Fridays a fazer flare. O que é flare? Flare é essa modalidade de malabarismo com garrafas. Então a gente não fala, eu faço malabares com garrafas. Eu faço flare. Eu sou um flare bartender. Até daí que veio o nome Flares, né, da minha empresa depois, porque eu tive que desenvolver isso. Opa, chegou aqui alguma coisa. Já ficou pronto? Tá na hora certa. Tá ao contrário aqui, só. Gente, que coisa Obrigado, mais Fábio. linda. Saúde. Obrigada. Obrigado, Fábio. Ó, Baseline e aquarela. Saúde. Põe na geral. É. Pra gente fazer um brinde, ó. Saúde. Bom, Vai ser mais vamos descontraído, falar né? desses drinks Vamos. então agora, Depois depois a gente eu volta volto pra pra história. Nossa, tá perfeito. Isso aqui é chocolate? Isso é um split de chocolate belga, o Calibu é fantástico. Gente. É. Vamos falar dos drinks, até porque eu acho que a história da Flares é isso, né? São os drinks autorais, o estudo que vocês desenvolvem minuciosamente para desenvolver esses drinks e é aquilo que você comentou, que não é só a bebida em si, né? Então tem o servir, o acabamento, tudo que vocês colocam e a apresentação, que é o flair, né? Vamos dizer assim, que é o que o Fábio fez um pouquinho ali. É muito sensorial, né? Você vê que eu sempre busco, principalmente as taças, não só visual, mas essa experiência de tomar numa taça de cristal, delicada e bonita, né? Linda. Esse coquetel saiu meio sem querer, assim. Até chama aquarela. Foi até uma brincadeira que a gente fez na hora. Tava eu e um amigo meu criando alguns coquetéis. Isso é sempre bom, a gente tá em 2 pessoas. E nós se inspiramos no Aperol Spritz. Porque ele é a base espumante e Aperol também. Só que faltava um elemento. Falei, eu quero criar alguma releitura aí, vou repaginar esse Aperol Spritz, que já tá um pouco batido, então eu quero criar algo novo com ele. E aí nós colocamos uma infusão aí de maracujá. Por isso, a passion e o chocolate com maracujá. E é isso que é o diferencial, né? É essa mistura, o contraste que dá quando você toma, né? Então, tudo isso misturado, por exemplo, o chocolate aqui na bordinha. Então, gente, eu tô falando porque eu tô tomando aqui, tá maravilhoso. Então, quando é uma explosão de sabor mesmo, E aroma, né? Que a gente né? sente, Você a hora que também. coloca na boca o coquetel, você sente o chocolate. Isso também é muito, muito importante, porque muda a percepção de sabor, né? O aroma muda o sabor, com certeza, isso é comprovado. Eu tinha que colar esse chocolate aí, não sabia como. Eu usei um pincel, por isso que veio o nome de aquarela, esse coquetel. Esse é o novo. Ou é o queridinho? Esse é o que mais sai. Queridinho. Então, por exemplo, hoje quando vocês vão fazer as festas, o que mais sai é esse. É relativo, depende da região. Depende da região, do clima. Ele está, sim, sempre em todas as degustações ele é escolhido. Quando a gente faz uma degustação com os noivos, a gente serve mais de 20 coquetéis, 99% das festas, ele é escolhido. E aí no evento depende muito do público, tem algumas variáveis aí. Mas sempre está entre os queridinhos. E o seu é novidade. Esse é o casamento de 2 coquetéis. Chama Baseline, porque é o casamento do Base Smash com o Penicillin, que são 2 clássicos. E a gente fez essa colmeia de mel aí para representar que tem mel na composição. E ele tem um cubo de gelo especial. Eu estava até te explicando antes no nosso bate-papo. A importância do gelo. Ele não é só um agente
que gela a bebida. Ele é um diluidor também do coquetel. E isso a gente busca dependendo da característica do drink. Você vê que o seu tá com pedras grandes de gelo, porque eu não quero que ele fique aguado, mas sim gelado. Esse é um coquetel que eu quero pouca diluição e fica mais encorpado. Se você pega, pode mostrar. Câmera. Ó, Natália, pega a minha câmera aqui. Ó, gente, tá vendo? Esse é o meu, que é um dos queridinhos, entre os queridinhos, né? E esse é o novo. E é verdade, ó, se vocês olharem aqui, ó, olha o tamanho do meu gelo aqui dentro, ó. Tá dando pra pegar, Natália? Mais ou menos? É bom que ela é sincera. São pedras inteiras de gelo, porque acho que não vai dar pra ver por causa da são cor. pedras menores, né? Agora aqui, olha o tamanho. Essa daqui já é uma pedrona enorme, Esse né? é um gelo feito em fábrica, inclusive, tá? Ele é um gelo translúcido aí, por causa da cor do coquetel, não vai dar pra ver. Mas ele é um cubo de gelo translúcido que é feito em blocos e a fábrica corta e nos manda. E aí, Isso. por exemplo, quando você diz a diferença que faz na bebida, o gelo é mais pela proporção do tamanho dele. Não, tem gente que acha ruim, né? Fala, coloca esse cubão de gelo, quer dizer que não tem nada de líquido. As receitas geralmente têm a mesma quantidade de ml, tá? Isso aí é ilusão. Se você esvaziar, tirar o gelo aí, vai dar entre 180 e 200 ml, padrão, qualquer um né? deles. É a receita. Tem gente que vai em alguns bares e reclama, mas esse gelão aqui é para economizar. Não tem nada disso, tá? É realmente a característica que o bartender ali, quem tá criando o coquetel, busca. Como eu disse, é um coquetel à base de uísque, eu quero ele mais encorpado. E esse gelo não derrete. Ele demora muito para derreter. Eu vou terminar o coquetel, o gelo vai estar quase inteiro. Até pelo processo de fabricação dele. É um processo de congelamento lento, com uma água extremamente pura. É um filtro extremamente potente. Isso aqui é água igual de remédio que usa. É puríssima. Diferente do gelo que a gente compra tradicional. Se fosse um Moscow Mule, que eu quero... Todo mundo conhece o da canequinha, né? Eu quero mais refrescância. Eu quero que dilua um pouco para quebrar a sensação do álcool, por exemplo. Aí eu uso pedras menores. A gente pica ela, bate mais o saco do gelo. Para ter isso como característica de agente diluidor ali. Tem o coquetel montado, batido, mexido, tudo. O gelo tem um papel importantíssimo na coquetelaria. Só que ele é meio deixado de lado e agora, com o crescimento dos mixólogos, dos especialistas mesmo, né? Que isso vem sido falado e comentado mais. O Zeca, e é legal a gente destacar esses pontos, assim, porque isso não existia, né? Eu imagino quando você começou, por exemplo, imagina, era um gelo comum, potável ali, pronto, né? Custava achar gelo potável, né? Era gelo escama. Eu vou voltar lá na história, né? Porque hoje evoluiu muito a parte de drinks, né? O mercado evoluiu demais, e principalmente essa coisa do luxo mesmo, no sentido de exclusividade, de qualidade, principalmente, né? Todo mundo que viaja tem uma experiência de coquetelaria. Não vou falar que só lá fora que tem. A gente tem bares incríveis em São Paulo, na Argentina, aqui do lado. Até te falo que Europa tem bastante, mas a gente está muito bem em São Paulo. Quem quiser ter experiências boas de coquetelaria, vai para São Paulo, que tem bastante coisa interessante. Bares especializados nisso mesmo. Você vai encontrar só coquetelaria, dificilmente você consegue tomar alguma outra coisa que eles nem têm no cardápio. Puxou, né? Puxou, os eventos copiam isso, a gente se inspira nos restaurantes, a gente tenta replicar o que está acontecendo. É bem mais complicado, é bem mais complexo. Nós estamos falando de um serviço que você sai da empresa e vai até o local, uma estrutura completa. Diferente de ter só cozinha ali pronta, né? Não, você tem que levar uma estrutura para o evento e tem que estar tudo muito fácil e prático ali na mão para você desenvolver a bebida, né? As bebidas, porque nunca é um só, né? Você tem que trabalhar no eixo. Eu falo que o mise en place, a montagem que a gente faz de balcão tem que ser muito bem feita. Toda a parte de pré-preparo que existe tem que estar muito alinhado e a equipe treinada, óbvio, capacitada para isso, porque é à vontade, num restaurante não, né? Então a gente serve ali 3, 4, 5 coquetéis por pessoa num casamento. Então você imagina isso. Dá uma média aí de 17 coquetéis por hora por bartender. Então é uma loucura. Tem que para manter essa mesma entrega o tempo inteiro, tem que ter organização e processo. Mas, voltando lá atrás. Então, um pouco da história, né? De você em São Paulo, que você ouviu falar
né? O que que é coquetelaria? O E que foi era aí flare, que né? você Não tinha coquetelaria. Não tinha. despertou o interesse de ir para essa área, né? Então, vou voltar na história do Frines até, porque é importante contar isso, porque da onde saiu isso, né? O flare. Aí foi esses americanos vieram e treinaram esse pessoal do Frines, e aí começou a ver a primeira onda de empresas de bar, que foram essas 3. Eu trabalhei para um deles. Então, sou a segunda geração de bar. Porque poucos foram empreender. Poucas pessoas naquela época conseguiam empreender, porque era tudo muito novo. Você ia conversar com as pessoas, ninguém entendia. Eu voltei para Ribeirão depois de 2 anos em São Paulo, e aí as pessoas, o que você faz? Eu sou bartender. Então, você via aquela cara de... Você é o quê? Tipo... Não, as pessoas ficavam com vergonha de perguntar, alguns sim, mas o que é isso? E a gente sempre era até um motivo de chacotinha, né? Uhum. Que, então você é aquele cara que fica jogando garrafa e tal, um pouco até de menosprezando o que a gente fazia. Mas eu sempre fui muito focado, eu sempre enxerguei esse crescimento a longo prazo. Briguei já com muito decorador, porque eles queriam colocar a gente sempre num cantinho, meio isolado. Falaram, não, coloca a gente aqui, dá um espaço maior, senão eu não consigo atender. Então eu bati de frente muito com o mercado para conquistar esse espaço e abrir. Para que hoje você vê, hoje em Ribeirão deve ter mais de 20 empresas de bar. Porque, na verdade, hoje que se tem essas montagens nas festas, que o bar fica toda com a sua presença ali e faz parte de toda a decoração, de todo o que tá ali no salão, enfim. E antigamente não, antigamente as bebidas, as comidas, tudo saía diretamente da cozinha, ninguém sabia o que estava sendo servido direito, o que era, né? Nada disso. A gente sempre ficava de ladinho, demorou. Hoje os decoradores buscam o bar como seu ponto principal da festa. Você vê que todos os principais casamentos são ilhas com aéreos fantásticos. Antes era a mesa de doce, lembra? Então os decoradores caprichavam muito na mesa de doce. E acabou, e ficava lá. E isso está mudando muito. Não que não tenha um foco na mesa de doce em outros pontos da festa, mas o bar com certeza dominou hoje. É uma das atrações principais ali. Entenderam a importância, mas eu vou te falar, foram muitos anos de luta para isso acontecer. 21 Quem tá anos, chegando né? agora acha lindo. Então eu comecei com leite condensado, groselha, suquinho Del Valle, era certo. Que era o drink, né, naquela época. E a gente tinha que fazer flare, jogar as garrafas, tinha que fazer pirofagia para conseguir se vender. Demorou uns 5 anos para a gente entrar em casamento. Foi quando vieram as caipiroscas. Aí era aquele monte de fruta em vidro em cima do bar e a gente ficava macerando morango com kiwi, saquê. E hoje não tem mais nada disso. Eu nem levo mais caipirosca em evento. É muito raro alguém que pede. Vai na Flash, tem mais de 20 opções de alta coquetelaria. Não vai pôr caipirosca. Não vai, a não ser que algum parente adora uma caipirinha clássica, a gente coloca, mas não sai nada mais. Mas ainda assim, a caipirinha clássica, ela é sofisticada, vamos dizer assim. Vocês têm um incremento, assim, que é de vocês, por exemplo, ou não? Ela é uma caipirinha mesmo? A gente tem a clássica para quem pede mesmo. Quem cachaça, quiser a clássica, ok. E açúcar e limão Tahiti. Mas a gente tem algumas releituras que usam infusões de rapadura, usa mais de um tipo de limão. Dá pra dar uma repaginada, uma sofisticada. Mas não deixa de ser uma caipirinha, uma caipirosca. Bom, então e aí você entrou no mundo da coquetelaria estando em São Paulo. Sim, comecei lá. A Flares começou aqui, eu voltei, fiquei 2 anos em São Paulo. Porque até então você trabalhava, né, lá com... Eu trabalhava para uma empresa. E quando que você decidiu montar a sua empresa de drinks? Eu chamei você acredita que eu chamei esse ex-chefe meu? Falei, cara, vamos abrir no interior, tem um buffet muito bom lá, que era o Renato Aguiar, né? E eu acho que tem mercado, ele faz muito evento e a região não tem nada. Eu já estava começando a dar uma crescida em São Paulo, surgindo outras empresas. Na época ele não, acho que não botou muita fé, mas eu fui corajoso e vim. Eu vim sozinho, com a cara e a coragem. E sem dinheiro. Comecei o negócio sem nada, na raça. O Renato me deu uma oportunidade, consegui marcar uma reunião com ele. A hora que o Renato foi meu padrinho. Fiquei muitos anos trabalhando exclusivamente para ele. E aí começou a pegar força, né? Porque aí você vai num casamento, o nosso boca a boca é muito, muito forte. E era uma novidade. Então as pessoas viam aquilo e falavam, nossa, eu preciso disso no meu casamento, eu preciso disso no meu evento. E aí começou a pegar corpo e eu tive que montar a Flares, aí tive que começar a contratar, né?
O Zeca sozinho já não tinha como. Tá, e quando que a Júlia entrou? Quando a Júlia entrou na minha vida. A Júlia apareceu na minha vida, eu tinha 13 anos. Bom, você tem 21 anos. Olha, eu vou chutar. Não, tô brincando. Ele falou, então vocês estão 20 anos juntos, né? Nós estamos há 21 anos de coquetelaria. 20 anos casados, né? porque logo que eu conheci a Júlia era um sonho meu. Tudo que eu quis na minha vida, graças a Deus, eu conquistei. A Júlia foi uma delas. Com 13 anos, eu trabalhava em Franca numa loja de CDs, de presentes. Eu trocava pilha de relógio. E eu tinha uma cabinezinha que trocava essas pilhas e ela fazia campanha para uma empresa... Ela era modelo e fazia campanhas para uma empresa de capa de celular. Era aquelas capinhas de plástico na época. Arte Capas, olha, eu lembro o nome da empresa. E tinha um pôster dela na minha frente, onde eu trocava a pilha. Eu falava, um dia eu vou conhecer essa mulher. Isso com 13 anos. Olha só! E ela sempre estava em outdoor, ela era muito conhecida em Franca, era famosinha em Franca. Então eu fiquei mentalizando aquilo muitos anos. Com 20 anos eu conheci. Não tem problema. A produção tá dando recado, Nós já hein? terminamos ali já, né? Tem mais um drink? A gente traz. Pode, vem aqui, Fábio. Eu ia fazer mais um pra cada um, pelo menos pra ter mais imagem pra vocês, caso acontecesse alguma coisa, ter mais imagem, entendeu? Eu acho que dá pra servir pra equipe. O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Porque ela aqui... Ela já não bebe, já. Olha isso. Gente, podcast é assim, eu não vou cortar isso aqui não, Jamais. tá? Isso aqui é bastidor e é isso que vocês estão assistindo. E a gente gosta de mostrar o real, viu, Zeca, aqui. A gente é bem isso. Então vamos fechar assim, ó. O Fábio traz aqui pra gente mostrar. Vai fazer os mesmos ou não? É diferente? Acho que são os mesmos. São os né? mesmos? São os mesmos. Ah, não, então já... Equipe, beba com moderação, responsabilidade no trabalho, criação, né? Vai até ajudar aí. Cuidado na hora de editar, isso foi editar alguma coisa, hein? Tá tudo certo. Bom, mas voltando, né? Isso. A gente falando. Então a Júlia, a primeira... Foi com 13 anos, a primeira vez que eu vi ela através de campanhas, né? E foi a minha primeira conquista. Isso foi com 20 anos, eu conheci. Logo ela já veio morar comigo. A Flávia estava começando. Que legal. Ela também foi muito guerreira. Que ela tinha um certo conforto com a família em Franca e largou tudo e veio trabalhar de barback para mim. Eu fazia os eventos, ela ia nos eventos e carregava gelo a noite inteira. Repondo. Foi muito guerreira. A gente ficou muitos anos trabalhando no bar, vendendo, montando. O começo é sempre assim, né, Zé? Que eu acho que isso é legal também a gente falar pra quem tá em casa. Porque hoje olham, né, o Zeca e a Júlia, a Flávia, falam, nossa, olha o sucesso que é. Hoje vocês têm a sede em Ribeirão Preto, vamos atualizar. São Paulo, vocês têm unidade e tem uma franquia no Paraguai, né? Como você me comentou. Tem uma franquia no Paraguai que já tem 8 anos lá. E aí, as pessoas olham tudo isso, né? Hoje vocês fazem grandes eventos, aqui, fora, principalmente, e falam, nossa, né? Que bacana. Tá no auge, né, da coquetelaria, mas... Tem que lembrar, né? Como é que vocês começaram? Que também foi o colocar a mão na massa, de fazer acontecer, né? E de ir aprimorando e ter essa expansão, esse crescimento, né? Isso é até hoje, né, Juliana? Eu vejo muito esses influencers de negócios que a gente tem na internet. Hoje eu fico dando risada, né? Saia do operacional. Nossa, eu ia falar agora. Eu acho isso incrível. Saia do operacional que você não ganha dinheiro. Eu realmente não sei como isso funciona. Sair do operacional e sua empresa continuar dando certo. Então a gente tem que estar o tempo inteiro. Lógico que eu fico navegando por todos os departamentos, né? Eu vou para o comercial, vou para o financeiro, vou para a produção. A gente tem uma indústria por trás que faz essa colmeia, que faz, né, que porciona esse chocolate. Você delega, personaliza, né, e tudo mais, mas não dá para você fazer vista grossa, por exemplo. Óbvio que você também não vai na festa ser o bartender, né, vamos dizer assim, e ficar lá. Mas você tem que entender muito bem do que você está entregando, você tem que saber como é que tá, monitorar, tá por dentro de tudo, porque senão também não funciona. E você tem que estar no operacional, não tem como, né? São tantos processos. As pessoas não têm ideia disso, porque a gente fecha um casamento de 8 a 12 meses de antecedência. Então, ali que tudo começa. Então, você faz a degustação, ele escolhe, e ali faz uma pausa e a gente fica esperando até 3 semanas antes do casamento acontecer, ou o evento, né? A gente fala casamento, que a Flares hoje é 95% casamento, tá? E
a hora que tá chegando próximo, 3 semanas, a gente já entra no processo de produção, porque tem que começar a fazer compra, produzir os insumos, pensar o que vai ser feito, a equipe. E isso vai afunilando, né? Na segunda semana intensifica mais, na semana do evento tem que estar pronto, porque a gente começa a separar. E nós temos dentro de uma semana 3 processos. Porque eu tô retornando o evento que chegou domingo, né? Porque a gente faz no sábado, vira madrugada, chega domingo, perdão. Eu tô lavando tudo, processando, a gente tá separando o evento da semana. Nós estamos trabalhando no evento da semana que vem. Então, uma semana para nós é um tempo extremamente curto para fazer todos os processos. E como eu disse, ainda tem indústria por trás, né? Não estou falando só da separação. Que não são todas as empresas, são poucas empresas hoje que têm uma indústria por trás, tá? Por isso até o cardápio um pouco mais simples. Aí você vai ver algumas caipiroscas ainda em algumas empresas, porque ela ainda não está no momento de ter essa operação tão complexa de montar e produzir suas próprias mixologias. Você encontra algumas coisas prontas hoje, industrializadas, né? O nosso é tudo homemade, fruta sem conservante. De vocês. Tudo sem conservante. Lógico que a gente usa um ou outro ingrediente industrializado na composição, mas são poucas coisas. Bom, quantos eventos por mês, Zeca? Nossa, nós já chegamos a fazer na época de 10 franquias, 30 numa semana. Nossa. A Flares tem mais de 8.000 eventos. Hoje um pouco menos. Hoje com Assunção e Ribeirão a gente trabalha 5, 7, não sai muito fora disso por semana. É quase um por dia. Porque duro que centraliza tudo no sábado. Isso que eu ia falar, é tudo pro final de semana, muito né? raro. Semana passada e aí você dilui a equipe e o pessoal vai, né? Semana passada nós fizemos 4 eventos. Começou na quarta. Um corporativo, uma empresa de agronegócio em Piracicaba. Eu falo até para quem está começando na Flares que assim, nós somos uma empresa de logística hoje. Não é nem a coquetelaria para nós é o mais simples. Porque você pensa, Piracicaba na quarta, sábado, Sorocaba, São Paulo capital e Itatiba. Então é uma loucura assim a saída, as vans. Agora eu pensei pra quem que é? Ele trouxe mais 2 drinks. Não, agora vamos trocar, né? Cada um bebe um diferente agora. Gente, vamos lá. Valeu, Fábio. Verdade. Muito obrigada, Fábio. Ainda bem que esse aqui é meu último compromisso, viu, gente? É o meu bate-papo com o Zeca. Saúde. Ó, na câmera geral, saúde. Acho que a gente vai começar a dar um pouco mais de risada daqui a pouco. Esse é mais masculino ou não? Por ter uísque? Então. Porque ele é mais forte, né? Ele é mais encorpado. O teor alcoólico é basicamente a mesma coisa, tá? Você vai sentir um pouco mais a presença aí do uísque, né? Mas ainda assim, ele é gostoso, assim, em termos eu falo, gente, porque eu não tomo uísque, tá? Por isso que eu tô falando que ele é gostoso. Eu tomaria tranquilamente, sabendo, mesmo que tem uísque, e tipo assim, não é nada que é muito forte, entendeu? Pra mulher, a gente às vezes opta umas coisas mais leves, então ele é bem tranquilo. Hoje a gente não tem mais essa conversa mulher e homem, né, na degustação. Não. A Júlia toma Negroni. Negroni é um coquetel mas a Júlia é uma exceção, ou não? Não é mais. Sério? Não é mais. Não tem mais isso, então? Pra mulher isso aqui é mais. Pra homem esse aqui, não? A gente nem fala mais isso porque pode até ofender alguém na degustação, porque não existe, realmente não existe isso mais. Eu, por exemplo, eu tomo Spritz. E na teoria seria um coquetel mais feminino. Vou pedir pra você puxar um pouquinho o microfone. Aê, pronto. Eu tomo Spritz, que na teoria é um coquetel feminino. Mas também tomo Negroni, Então não tem mais. Tem uma preferência, a questão é paladar, né? Mas essa... mulher não toma uísque? Não, tem sim. Tem amiga minha, um monte, inclusive, que toma uísque. Os tempos mudaram, não tem mais como era antes, né? Tá ficando mais descontraído, né? A bebida já. É muito bom, né? Eu falo que o meu daqui a pouco a gente vai contar um dos perrengues, sabia? A gente fala dos perrengues aqui também, viu, gente? É a cereja do bolo o que eu faço. É muito prazeroso. A gente pegar um elemento, vai lá no Ceasa, busca o limão e de repente a gente tá entregando um coquetel na festa e vendo aquela expressão do convidado fazendo, isso é incrível. Ô Zeca, e a gente também que te acompanha há tantos anos e a gente vê assim os eventos que vocês entregam e o que vocês fazem hoje. E vocês já fizeram de muitas personalidades, né? A gente estava até falando ali. Pra guardar nome.
Não, mas por sim, exemplo, né? Vamos falar da Tássia Naves. A Tássia sim. Naves é uma do que vocês começaram com o aniversário dela, né? Há quantos anos? Ela tinha 25, eu não sei a idade dela hoje, também se eu soubesse eu não ia falar que ela Já vai tem ficar uns brava, 30 e mas pouco. ela tem mais, ela deve Uns estar 35 pra é, mais ali. o Joca já fez 2 anos, E vocês fizeram agora o aniversário do Joca, foi, né? foi, faz um mês mais ou menos. Eu vi. Era um tema country. Essas festas infantis, elas exigem um pouco mais, porque a gente tem que criar todos os elementos, até a composição do que a gente vai levar de decoração do bar, ao cardápio. Infantil. Tinha cozumel, por exemplo, que é cerveja com sal na borda, que é um cu de burro mais sofisticado, né? Então a gente tem que... Isso exige um pouco mais. Quando a festa tem tema, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. E Você aí sai são fora os do drinks convencional. com álcool para adulto. Com Ou vocês álcool fazem pra adulto. sem também? Hoje tem os mocktails, né? Que são os coquetéis sem álcool, que a mídia vem falando muito sobre isso, sobre um crescimento, uma tendência. Eu, sinceramente, não percebi Eu ia ainda. te perguntar isso, porque eles falam... não, a gente vê em pesquisas, vamos dizer assim, né? Uhum. Que a nova geração de agora vem menos consumista aí para álcool, porque prefere cuidar mais da saúde, consumir menos álcool, enfim. Então tem uma tendência de aumento aí de bebidas não alcoólicas. A gente vê um exemplo das cervejarias, que se aumentou, inclusive, a produção de cerveja sem álcool, novas aí, menos calorias, tarará, uma série de coisas. Você não sentiu isso Eu ainda? não senti na prática isso, não. Eu só vejo mídia falando sobre isso. Não tem os noivos, assim, as pessoas não chegam. Lógico, a gente sempre vai mandar, até por cortesia, 2 coquetéis sem álcool, porque a gente sabe que tem pode aquele que ter não bebe, aquela pessoa. né? O bar é Aham. completo, a gente serve. Mas não é nada expressivo. No meu segmento ainda não é nada expressivo. Porque a indústria vem trabalhando nisso, porque tem uma questão também até de espiritualidade das pessoas, né? Tem muita gente parando de beber realmente. Agora que está substituindo, que vai vir uma onda muito forte, eu ainda não vejo isso. Não senti realmente na prática. Pode ser. Faz sentido, pelo menos, né? E aí, quando é um aniversário de criança, é um pouco mais... não é trabalhoso, mas mais trabalhado em termos de você ter que fazer uma adaptação muito maior ali pro Muito. tema, Muito. enfim. Nós fizemos Fada Madrinhas. As Fadas Madrinhas é o evento do Hospital do Câncer, né? Que a gente faz todo ano. Também tem mais de 10 anos que a gente faz. E sempre tem tema também. Esse ano tava a Xuxa, foi bem bacana, foi muito bom. Que é um evento para as meninas, né? Que de lá do hospital. E é um momento incrível, né? Aham. Não tem como não chorar, inclusive. Se vai lá, não tem como não se emocionar com aquele momento, porque proporciona para elas algo incrível, assim. E a organizadora Lili faz um trabalho incrível. Né? Muitos artistas. É uma festa espetacular. Também sempre tem tema. Sempre. É o Rony Vieira, geralmente, que faz, que é de Rio Preto. Ele E é aí fantástico. vocês fazem um estudo em cima do tema para sugerir os drinks e às vezes até criar mesmo algo que tenha mais sentido com aquele tema, por exemplo. Existe uma caracterização, às vezes, né? A gente pode pegar algo que a gente já tem e dar uma Que caracterizada. aí entra a taça, Isso. como vai servir. Um elemento de guarnição, que decora, alguma coisa assim. Uhum. Mas exige mais. A Tássia Naves é exigente? Ela é fofa, ela é muito 10. A Tássia é tranquilíssima. Assim, confia muito, né, na gente há muito tempo. Então, delega e... Ela não é nada exigente, nada... Ela é super gente boa. Mineiro, né? Mineiro é fantástico. Eu falo que mineiro é o melhor povo do mundo. Com certeza. Meu pai era mineiro, de Biraci. Eu, infelizmente, não conheci, mas era um cara que, assim, só ouço falar bem de todo mundo. E nesses 21 anos, o que você já enfrentou de desafios nesta área? Porque você foi um dos pioneiros aí. E não é fácil quando a gente é pioneiro, né? Tipo assim, no sentido, você tá desbravando algo que é novo e que, tipo, a gente não sabe como que vai ser lá na frente, né? Então, você tem que ir seguindo. O que você enfrentou mais de desafios, assim, até mesmo no sentido de estruturar flares, de crescer equipe, aos drinks autorais? O maior desafio, com certeza, pandemia, né? Esse não tenho o que falar, mesmo porque eu estava grande na época. Muito grande. Saúde. Olha, operadora, ó.
Produção, foca aí, Depois hein? eu quero ver esse resultado final, hein? Com certeza a pandemia, a gente estava muito grande, a gente tinha acabado de sair de uma convenção que eu fiz no JP com todas as unidades, assim, lotado, tava realmente numa crescente absurda, eu tava abrindo 2 por ano, tava coisa... Você estava no processo de franquias. Eu tava no processo no meio da expansão para chegar em 30 unidades. E a pandemia interrompeu isso com força. Porque até duas unidades não conseguiu, eram novas, não conseguiu manter. Graças a Deus, a gente sempre teve um modelo de gestão financeira muito forte, de gestão de ativos, de reter o dinheiro do cliente, que isso fez com que ninguém quebrasse. Mas os novos, que ali não tinham muito volume ainda, sentiram um baque muito grande, não conseguiu sustentar. Com certeza foi esse. O desafio de sobrevivência foi a pandemia. Para todo mundo, né? Porque o nosso segmento parou, estacionou. Os restaurantes, não, eles podiam de alguma maneira se de eventos reinventar. foi o mais afetado. Foi muito tempo para voltar. Tentamos alguma coisa ali de flares em casa, foi super legal isso, porque mais pela repercussão. Mas não chegava nem perto. Mas não chega nem perto. Do que era, né? Perto. Mesmo porque não deu nem tempo também, logo isso não deu para engrenar. Mas foi bacana a experiência do Flares em Casa para ver a repercussão, o carinho dos clientes realmente com o produto, com o nosso trabalho. Agora, o desafio foi formatar a franquia, né? Porque você contrata uma empresa, era pela BF, foi sempre muito sério. Você contrata uma empresa para te ajudar, mas ele te ajuda, ele não faz para você. Então, você tem que formatar todos os manuais de procedimento. É porque um eu acho que longo. O mais difícil é você manter a mesma qualidade em todas as franquias, né? Esse sempre foi o desafio. Então, como a gente tinha a distribuição dos insumos, a qualidade do coquetel sempre conseguiu manter. Agora, a qualidade da entrega variava um pouquinho. Porque é o que eu te falei do bom gosto, né? Eu tinha um franqueado que ele não é meu funcionário. E ele não é meu sócio. É um papel extremamente... É muito complicado de lidar com franqueado exatamente por isso. Porque você tem que tentar controlar a qualidade da sua marca, que é o que você entrega aqui, com uma entrega lá na outra. O cara era médico, outro advogado, então assim, nem era do segmento, entendeu? Então essa seleção do perfil do franqueado é muito difícil. Não é um negócio para investidor. Você que está pensando em abrir uma franquia de serviço e... Que acho que é mais fácil, né? Só para... Deixa que toca sozinha, né? Vai sozinha. Serviço não existe investidor. Você vai ter que... Eu falo que é um negócio para o dono trabalhar. E a gente tinha esse perfil. O casal que colocou o dinheiro dele ali para investir, que era a reserva dele, e ele trabalhava, a mulher trabalhava. Então a gente teve uma história muito boa de franqueados. Óbvio que teve algumas histórias não tão boas. Mas eu encerrei feliz, assim, foi tudo tranquilo, tá tudo bem. E a minha unidade do Paraguai é incrível, né? A minha franquia do Paraguai é incrível. E como é que surgiu essa oportunidade de ter uma unidade no Paraguai? Nossa, essa história é louca também, porque eu tinha unidade em São Paulo e eu fiz uma feira, acho que foi a Casar, e essa assessora do Paraguai veio para essa feira e nos conheceu lá. Na época eu tinha um comercial, que era a Bruna, ela fez o atendimento, muito bem feito, inclusive, com o André. E eles vieram fazer uma degustação. Eles pediram um orçamento para nós e uma outra empresa de São Paulo, não vou falar o nome, mas uma outra empresa de São Paulo, não vou fazer merchan de graça. Né? E essa empresa não atendeu, não deu muita atenção, acho que por causa da dificuldade. Não é brincadeira, você tem que atravessar uma fronteira. Fazer em outro país não é brincadeira. A gente fala de estado no Brasil já é difícil. Faço eventos em Trancoso, que é extremamente desafiador. Inclusive, tivemos já a unidade lá, né? E fizemos um super atendimento e ela fechou. Mas eu não tinha ideia da proporção do evento. Da família, assim, da importância da família. São muito fortes lá. E era um evento para 1.500 convidados. Um casamento dentro do estádio Cerro Porteño. Que foi construído inteiro. E ela comprou tudo novo, assim, até os móveis ela que comprou e fez tudo. Então a gente saiu daqui em ônibus. Foi uma loucura fazer isso. E ela viu esse trabalho. A Nora, hoje é minha amiga pessoal e... Nossa, eu falo que é minha mãezona também. Não fica brava não, mãe. A Nora é minha mãezona, assim, minha mentora, me dá muitas dicas. Ela viu toda aquela operação e ela
é psicopata por festa. Então ela faz muitas festas durante o ano para a família inteira e ela fica na produção da festa. Põe até erradinho. Ela é louca por evento. E ela viu tudo aquilo acontecendo e ficou fascinada, porque no Paraguai era tudo muito tinha. amador. É um Há país 8 anos, né? É um país não tem, vou te falar que não é muito estruturado até hoje, mas já melhorou muito. 6 milhões de habitantes do país, 2 milhões capital, Assunção. Então você fala, Brasil, 6 milhões que isso? Nem nada. São Paulo é maior que isso. São Paulo mesmo, capital, tem 12, né? Então ela viu tudo aquilo e falou, nossa, ela ficou fascinada com a operação, como funcionou, como foi tudo redondo. Nunca tinham visto isso no Paraguai. Não tinha empresas de bar lá que realmente replicavam algo parecido. E ela me chamou para conversar. E eu num portunhol, na época, tentei me virar e ela falou, eu quero montar uma Flares aqui. E eu tinha na minha cabeça o processo de seleção de franqueado. Nossa, uma bilionária querer uma Flares, eu não estou entendendo. Não é matemática, isso não é dinheiro, né? Eu tive que perguntar para ela, falei, Nora, mas e aí, que é isso? Porque dinheiro não é. Ela falou, não, óbvio que não é dinheiro. Eu quero evoluir o meu país. Então eu quero trazer o serviço de vocês, porque isso vai influenciar bufês e tudo. Eles vão ver como que vocês trabalham para a gente evoluir o mercado de festa do país. Falo que a Nora tem um peso nesses eventos sociais no Paraguai importantíssimo, porque ela não fez isso só com a gente, ela fez isso em todas as áreas que você imaginar. Ela ajuda muita gente. E tem gente que critica a festa e fala, isso é ostentação, é besteira, é gastar dinheiro à toa. Mas o que tem por trás de um evento? Quantas famílias? Nossa, quanto é que é a movimentação Qual que é a financeira, movimentação né? financeira De empregos dele? diretos, indiretos, os insumos, os É fornecedores. uma cadeia gigantesca. Gigantesca. Hoje eu tenho freelances que é fundamental o trabalho para manter a família e eles trabalharem com a gente. Às vezes eles ganham mais com a gente. Dele, né, ali. Às vezes eles ganham mais com a gente do que no emprego CLT dele. Então, assim, as pessoas que falam isso, cara, tem que estudar um pouquinho mais, porque, assim, é muito grande o que rola por trás da indústria, que ajuda realmente. E outra, quem tem dinheiro vai fazer a festa. Tem coisa mais gostosa de você fazer um casamento. Fala que você só reúne seus melhores amigos e famílias em 2 situações. Seu casamento e seu velório. Não tem outra coisa. É verdade. Então, assim, aquele momento, você pode fazer vários eventos, você nunca vai conseguir reunir tantos amigos e familiares num momento tão especial quanto num casamento. É incrível fazer festa, é incrível fazer parte disso. Eu cobro muito da minha equipe, porque a gente trabalha com sonhos e não tem play. Eu sei que setor de festa tem muito perrengue também. Conta um pra gente que você já passou assim. Nossa, sufoco! Perrengue. Cara, sufoco foi no comecinho. Eu sei... Nossa, a gente grava aqui um podcast que chama Na Festa Pode. São clientes nossos, inclusive. Eles contam muito perrengues de festa. De bar, então, eles contam de noivo que pegou vaso e quis pôr bebida de drink dentro no final da festa. Umas coisas bem assim... Olha, perrengue, eu não vou... Tem histórias não tão engraçadas. Tem histórias não tão engraçadas, né? Tem história não tão engraçada de que a gente fazer o casamento no outro dia a noiva largar. Se casa num dia, larga no outro. Pelo menos ela comemorou ali, né? Não perdeu a festa. Acho que ela já fez isso premeditado, não vou perder a festa. Perrengue foi no comecinho, foi até com o Renata Guiar, uma festa dele. Eu me perdi na estrada. Eu que dirigia, montava o bar, fazia tudo. E eu me perdi, não tinha Waze. Fala que a nossa geração... Internet, eu tenho 41 anos, a gente é analógico, né? Nós somos uma geração que está numa transição louca. E agora entrando em inteligência artificial. Então a gente veio e não tinha nem celular. E aí a gente tá vendo tudo isso acontecer. Então não tinha Waze, não existia esse negócio de Waze. Era mapa que eu me perdi. O Renato fazia uns eventos numas fazendas que para achar era impossível. E eu me perdi, o pneu furou do carro e eu atrasei. E o carro tava com um probleminha de correia que ele ficava fazendo um barulho imenso, gritava o carro assim. E a hora que eu atrasei já tava rolando a cerimônia, eu tinha que entrar no evento, passar no estacionamento por trás da cerimônia e eu atrasado. E montar o bar a tempo dos convidados entrarem e começar. Isso era caipirosca, pra você ter ideia. Isso tem muito, mais de 15 anos isso aí.
E na hora de passar, eu só rezava. Eu falava, carro, não faz barulho. Porque a gente tava passando escondido. Nossa. Atrasado. E a cerimônia, silêncio, aquele né? silêncio. O que você acha que aconteceu? Fez barulho bem fez na hora. um barulhão daquela correia gritando. A festa inteira, 500 convidados. Acho que até o padre olhou. E tipo assim, chegando atrasado, vamos chamar a atenção, né? E a gente passando por trás. Essa eu acho que foi a história que me deixou mais traumatizado. Eu, capricorniano, extremamente sistemático. Odeio errar. Tanto que hoje a gente tem tanto processo na empresa para isso não acontecer, nada nem parecido. Graças a Deus, você fala de perrengue, você vê, eu não tenho nada muito grave assim para contar. Eu também não estou indo mais em eventos, não fico vendo os barracos de hoje em dia, dos convidados, né? Acho que a minha equipe conseguiria contar umas histórias mais legais. Mas eu não fico mais na festa e quando eu vou, fico só no comecinho, eu perco a parte do bêbado. Mas tem muita coisa que rola, com certeza. Faz parte, né? Toda área a gente tem, né? Nossos perrengues. Cara, enfim, você tá bebendo, né? você tá se divertindo, uma coisinha ou outra acontecer. E o importante é faz dar tudo parte. certo no final. Ou seja, deu certo depois, né? Você montou Não, o bar. consegui montar, abriu, era muito Foi rápido sucesso naquela e pronto. época. Não, sucesso. Tirando a parte dos 500 convidados virando a cabeça pra ver quem tava chegando e fazendo resto aquela foi barulheira, tranquilo. o resto foi tudo tranquilo. E nesses 21 anos agora que você já tem na área e tudo mais, como é que estão as projeções? O que você enxerga, por exemplo? Agora eu vejo que, sei lá, teve o boom mesmo uns 3 anos pra cá, um pouco antes da pandemia que começou. Olha... Dessa coisa de ter o Não, bar foi- sofisticado, as bebidas. Não, gente, já, assim, era muito segmentado para as principais empresas do Brasil. A gente já está há muito tempo trabalhando com alta coquetelaria. Mas eu digo assim, em termos de... Porque hoje virou moda, né? Se você ir num evento e ter um bar ali sofisticado, Obrigatório. diferente. Hoje é obrigatório... Você não tem quase é. evento sem mais. Hoje é obrigatório o restaurante ter, inclusive, a gente tem um serviço de que a gente presta consultoria e vende produtos para restaurante, porque a gente sabe dessa dificuldade, dessa deficiência de formar profissionais na nossa área. Você mal vai encontrar em São Paulo, e quando encontra é muito caro. Então você vem para o interior, você não tem esse profissional, ele não tem uma formação igual chefe de cozinha. Não tem, são cursos e experiência de vida. A barreira de entrada, ela é muito fácil de ser quebrada para você abrir uma empresa de bar. Hoje um bartender que tem um pouquinho de força de vontade, ele consegue montar a sua empresinha com pouco investimento, mas eu vejo uma falta de conhecimento de mercado, eu falo de financeiro. Você vai abrir um negócio, igual quando eu abri as franquias, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que fazer um estudo. Eu tô vendo uma onda acontecer que eu fico no Instagram e eu acho, no mínimo, 5 empresas novas por dia aparecendo para mim no Instagram. Não é que eu tô procurando, elas aparecem. Eu tô falando nível Brasil, mas isso reflete, isso é geral. Você diz empresas na sua área. Empresas de coquetelaria que estão surgindo. A gente está vivendo um momento meio estranho, porque, como eu disse, é uma barreira de entrada muito fácil de ser quebrada, mas eu estou um pouco assustado porque tem muita gente que não está realmente fazendo um estudo se isso é viável ou não. Aonde que eu vou abrir? Tem tanto lugar para abrir, mas pô, só em Ribeirão tem mais de 20. Então você fala assim, como que tem 20 empresas? Então o cara de Rio Preto vem para cá, o outro vem para cá, o outro lá de cima, lá do Nordeste vem para cá. Cara, você fez realmente um plano de negócios, a viabilidade? Você pega Ribeirão hoje, nós temos 4, 5 espaços de evento. Como tem 20 empresas de bar? Você pega, tem 4, 5 assessores que realmente, assim, tem um volume. Como tem 20 empresas de bar? Tem 3 buffets, como tem 20 pra empresas? tudo isso? Então, assim, não tem... falta um pouco de maturidade profissional, de analisar realmente. E eu não tô falando porque eu tô aqui, mesmo porque eu não vivo mais de Ribeirão, né, gente? Eu faço o Brasil inteiro. Falei 4 eventos semana passada, nenhum era em Ribeirão. Eu tô falando realmente, dando uma dica para quem quer começar isso, para ver aonde você vai se posicionar. É que Pra você não sabe perder que dinheiro, né? Eu tenho uma lógica sobre isso. Eu falo que esses anos meus de comunicação também aqui, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o que a gente vê muito? Todo mundo Ribeirão Preto é... Como é que fala? Eu sou péssima para ditado popular. É os ovos, como é que fala? Da galinha de ouro? Como é que... Os ovos de ouro da galinha. Os ovos de ouro da galinha do estado de São Paulo, por exemplo. Todo mundo olha Ribeirão Preto, depois de São Paulo, as pessoas miram Ribeirão.
olham Ribeirão como o PIB do estado de São Paulo. Realmente, é uma cidade muito rica, é uma cidade para frente, tecnologia e tudo mais. Só que eles acham assim, vou montar um negócio lá e vai explodir. Gente, eu já vi tanta loja abrindo e fechando em Ribeirão Preto. Eu já vi loja de marca internacional, quando veio aquela onda de expansão de shoppings que abriram aqui, várias, não ficaram 2 anos. Entendeu? Quantas marcas, quantos empresários investiram. Mas por quê? Porque tem esse olhar de Ribeirão, mas aí entra isso. Aí esquece de fazer um estudo básico. Um estudo detalhado. Vamos ver quantos espaços, vamos bater um papo. Eu fui para a Europa agora e fiz Espanha e Portugal exatamente para olhar esse mercado. Deixa eu ver como que... Curioso. Né? Quem sabe um dia, né? Flares Europa, mas mais de curioso. E fiz algumas reuniões em quintas. É isso que eu tô falando pra pessoa. Cara, ei, como que tá? Tá chegando Moscou Mule lá agora. Então, como que eu chego e posiciono uma Flares lá que eu vou custar mais caro que o buffet? Então, pela entrega, pela qualidade e tudo mais. Então, assim, é momento. Cara, às vezes não é o momento. Às vezes não é a cidade. Tem isso daí. Não é que Ribeirão é uma cidade ruim. Pelo amor de Deus, e se tá saturada, extremamente grato a Ribeirão. Só que tudo tem um limite. Então, quem vem pra cá hoje e vai se posicionar aqui, vai sofrer muito, porque vocês vão ter uma guerra que eu nem faço parte, eu falo. Porque, como eu disse, eu não vivo só daqui. Eu não vou ficar guerreando por preço. Eu não sou a empresa mais barata. Porque eu vendo valor, eu não vendo preço. Eu tenho, né, uma entrega, eu tenho uma estrutura por trás. Eu tenho escritório em São Paulo para comodidade de atender meus clientes. Eu tenho uma mega estrutura aqui de indústria, de escritório para atendimento. Óbvio que eu não vou ser, eu tenho uma equipe grande, eu não vou ser o mais barato. Falo que até tem concorrente meu que ganha mais dinheiro do que eu com uma empresinha menor. Porque ele não tem esse custo operacional tão grande. Então não é que não é para... Você vai vir e vai ficar guerreando por preço, principalmente quem quer entrar no mercado. Então ele vai ficar ali, cara, baixando o preço dele no limite para conseguir fazer uma festa ou outra para tentar se posicionar no meio de uma guerra. É uma guerra comercial que está acontecendo no mercado. E isso eu acredito que os assessores já passaram, não sei como que está hoje, mas teve. E Ribeirão tem essa mágica, assim, o cara abre uma paleta mexicana. Você lembra das paletas mexicanas? Lembro, uma cara, febre. Tinha 50 paletas mexicanas. Hoje não tem nenhuma. Eu nem sei. Do nada, quando virou moda, do nada tinha isso. Umas 50 unidades para todos os cantos. Restaurante japonês, quando explodiu, meu Deus do céu, tinha 500. Então, aquilo que... Ribeirão é muito bom? Gente, mas tem 700 mil habitantes. Então, assim, não existe mágica. Não tem dá 4 pra todo espaços mundo. de evento. Eu falo 4, tem vários outros menores. Tô falando dos que eu trabalho, Os né? que são pros teu não perfil, me levem a mal né? aí. Eu tô falando mais do meu perfil. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Que público você vai trabalhar? Tem. Mas quando a gente fala de casamento, mesmo que é um público C, né? Exige... É um segmento de luxo. Porque não é quem casa e faz uma festa, vai fazer um certo investimento. Então tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, tem algumas coisas que a gente tem que olhar e tomar cuidado para que não perca dinheiro, porque eu tô vendo um boom aí que eu tô impressionado. Eu nunca vi nada E como parecido. É que você enxerga o futuro dessa área? Eu enxergo o futuro... Eu vou falar mais do meu segmento. Realmente... mais exigente, um cliente mais exigente em termos de coquetelaria. Vai virar o mais qualitativo mesmo do que a quantidade, porque não vai mais realmente tolerar qualquer coquetel ou vai tolerar um serviço mais ou menos. Então, assim, a gente tem muito cliente que nos procura, às vezes nem tem assessor ainda. Então, a gente consegue fazer uma entrega que ali no evento impressiona os convidados. Nós temos 3 clientes. Todo mundo que trabalha com isso tem 3 clientes. Tem gente que não sabe. Nós temos o que paga, nós temos o assessor, decorador ou alguém que te indica, que geralmente na nossa região é assessor, né? Regiões mais que ainda estão num processo de evolução, que ainda tem cerimonial, que se envolve pouco na festa, tem às vezes o fotógrafo, tá? Isso é muito regional, tá? A gente tá falando de São Paulo, que é muito diferente. Então eu tenho o cliente, o assessor e o convidado. O convidado para nós na Flares, ele está no topo da prioridade. Não é porque vai vir uma indicação dali. Não é isso. Porque o cliente está fazendo a festa para eles. Então, quando a gente faz... Eu já fiz festa. E a minha preocupação não era só comigo. Era que todo mundo seja bem atendido, que desfrute, que curta.
Então, quando a gente coloca o convidado no topo da lista da prioridade, muita coisa muda. Até a qualidade. Porque tem gente que fala, nossa, voltou muita coisa esse evento, que bom, né? Você economizou. Eu falo, não, que merda. Eu não queria que fosse assim, eu queria que tivesse saído muita coisa, entendeu? Porque eu quero que os convidados realmente desfrutem disso. Lógico que depende do perfil, como a gente já conversou, né? O consumo não é o principal indicador, mas é um deles para mim. Fala, nossa, mas o que aconteceu com esse evento? Por que será que não consumiram tanto? Para mim é muito importante o consumo alto e que a gente faça uma boa entrega. Porque se consumiu bem, foi um sucesso. Eu fico no evento, às vezes, no comecinho, o que eu olho? Eu olho a minha recolha, que a recolha é que pega as taças no salão. Então a gente leva essa pessoa e ela fica passando entre as mesas e pegando. Eu fico olhando os copos. Se tá voltando cheio. Ele é o medidor. Ele é o meu medidor de qualidade. Se tá bom, lógico, drink. O que acontece daquela pessoa que não entende coquetel me pede um Negroni que é amargo e forte. Aí ela não vai tomar. É raro. Acontece. Às vezes ela não perguntou uma dica pro bartender e ela erra na escolha. Mas o meu indicador principal é a minha recolha voltando para levar as taças para lavar. Aí eu vejo como que tá a aceitação. Graças a Deus eu não tenho esse problema hoje com qualidade. É um desafio muito grande manter. Se você falar para mim de desafio, crescer não é difícil. Crescer, você vai na emoção, você vai na raça, você vê aquele resultado. Agora, você se manter é extremamente desafiador num mundo que hoje poucos querem trabalhar. A gente está sendo contaminado por uma onda de ilusão, né? O que a internet mostra, né? Que você fica rico da noite pro dia. Saia do operacional. Trabalhando só no online, vendendo gente. Cuidado. Não é bem assim. Não é bem assim. Não vai ser. Isso me preocupa bastante. É 1 em 1 milhão que consegue. E olha lá. Então a gente fica garimpando pessoas que já entenderam isso e colocando para dentro do time. Mas poderia estar maior, tá? Fala assim, você poderia estar maior. Não estamos exatamente porque não dá para você hoje... Falta de mão de obra. Serviço, você falar que você vai crescer com qualidade em serviço, com a entrega que a gente está tendo hoje de mão de obra, esquece. Eu tenho um time muito bom, muito comprometido. Lógico que a gente fica em cima, a gente exige, a gente cobra, porque luxo é isso, né? São os detalhes. São entrega, sempre os detalhes. Cara, fazer um Moscou Mule qualquer um faz. Agora fazer 3 a 5 por pessoa numa festa, sem fila, é outra coisa, é outra história, entendeu? Com a mesma qualidade, com a mesma entrega, com a taça de cristal. Então, assim, os detalhes é que fazem com que você realmente se posicione nesse mercado de luxo. Mas não tá brincadeira. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa acontecer alguma coisa no mundo para mudar essa mentalidade aí que a internet criou essa ilusão de que tudo é muito fácil e muito simples. Isso me preocupa, a nova geração que vem vindo aí e que vem consumindo tudo isso, né? Eu falo que é um consumo diferente do nosso, né? O nosso consumo de antigamente era o quê? Livro, né? Você não tinha o que fazer, vamos ler um livro, vamos fazer alguma coisa em casa, família. Agora é a internet, não todo mundo, né? Generalizando, mas... praticamente o tempo todo e vendo... Ainda quando você está consumindo conteúdo bom, né? Tipo podcast, assim, ok, né? Reportagens, coisas, muita. Cara, você fica no Instagram, mas eu vejo empresas, eu vejo negócio, eu vejo dicas, até coisas engraçadas é legal. Você fala, mas agora você só consumir... lixo. Entendeu? Aí, infelizmente, que traz muito, né? Então... E eu tava vendo uma pessoa que acho que era uma psicóloga dando um depoimento. Esses vídeos que a gente vai rolando e vai aparecer. Porque o Instagram é algoritmo. Eu só vejo coisa interessante no Instagram e ele só me indica, ele só me traz isso. Ali, né? Ele só me traz isso. Então eu vejo muita coisa legal na internet. Hoje o chat GPT é incrível, uma ferramenta extraordinária de estudo. Então tem as vantagens. Sim. Mas a gente tá num processo de entendimento disso. E vai levar um tempo ainda. E eu tava vendo uma psicóloga falando sobre... mas como que a gente quer que essa geração atual seja líder? Porque eles olham para nós e vê a gente nessa loucura. E eu vendo aquele depoimento dela, até que no primeiro momento, falei, faz sentido. E logo caiu minha ficha, falei, mas peraí, a vida é assim.
A vida tem problema. Bem-vindo. Adulto, Não é oi, propaganda tudo de bem? margarida. Que isso, cara? Então, peraí. Então, a geração Z tá olhando nós agora e achando que a gente tem uma vida Tranquila, que de tá boa, tudo errado porque a gente tá estressado, é. porque a gente tá com problema, porque, lógico, isso é ser adulto. Isso é você ter uma qualidade de vida melhor. Pra gente ter as coisas, a gente precisa ralar, cara. Senão, eu falo que eu Não prefiro cai ter do problema céu. com dinheiro do que sem. Porque o problema você vai ter ele de qualquer jeito. Então, eu vou trabalhar sempre. Na minha vida, o trabalho veio em primeiro lugar sempre. Desculpa, família, mas é isso. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Você lembra do Jimenez? Supermercado? Lembro. Eu comecei no Jimenez com 10 anos, cara. 10 anos. Eu vejo uma criança hoje de 10 anos. Não pode Eu trabalhar. não consigo imaginar. Não, eu trabalhava legal já, né? Não, O Jimenez já não, fechou, mas eu posso hoje falar não, isso. hoje não pode Não, nada. hoje não pode nem com 16. É perigoso ainda se eles tirarem seu filho É. de você pra falar, você É. tá colocando seu filho pra te ajudar? E isso só me fez bem, porque eu não fazia nada demais. Eu ficava colocando mercadoria na sacola. Lógico, eu não estava legalizado na época, isso não era legal. Mas não fez a diferença na sua vida, Zeca? Meu Deus. Eu falo de mim também. Eu comecei com Meu 12 Deus, anos. meu Deus. E eu falei, ainda bem que eu comecei com 12 anos. Não era nada, gente, não era nada de, trabalho que não pode. Não, eu queria fazer mais, eu queria aprender, eu queria... E ainda bem que meus pais me criaram assim, que eu tive essa oportunidade de começar cedinho. Foi isso que fez eu arregaçar as mangas, correr atrás, fazer acontecer. Eu acho que é isso. Eu não me arrependo de nada, eu fiz muita coisa. Trabalhei já em fábrica de sapato, passando cola em sapato. Quando eu fui para São Paulo, eu tava trabalhando, vendendo armário modulado, Delano. Uma venda extremamente técnica. Eu sempre fui precoce. Eu tenho uma filha de 24 anos, a Maria Eduarda, mora em Franca. Acabou de formar em administração. Olha Eu só. com 41, imagina, eu tinha 16. Então, assim, minha vida foi precoce. Até brinquei com a sua equipe e falei, mais um pouquinho eu tô aposentando, né? Porque desde os 10. Só não tenho currículo para te mandar porque é muito longo, de muita coisa que eu fiz. Mas a Flares, esses 21 anos, ela sempre foi o meu pilar. Eu sempre gostei de navegar em outros negócios, até aprendi muito com isso. Eu mexi um tempo com multinível, que foi antes de eu ter as franquias, e foi o multinível que me ensinou abriu meus olhos, na verdade, para a expansão de rede de negócios. Foi fantástico para mim. Tem muita gente que não entendeu esse modelo de negócio no Brasil e não funciona mais hoje. Nem sei se tem alguma empresa que funcione, mas abriu meus olhos para modelo de franquia. Quando a conversa é boa, a hora voa. A gente já passou um pouco o nosso tempo aqui. Que legal. Mas, eu tenho duas perguntas Tá bom. para te fazer pra gente ir caminhando pro fim. Uhum. A primeira é sobre essa questão das franquias, o porquê que você fechou as franquias. Olha, chegou um momento que a gente meus contratos venciam com 5 anos. E a gente foi deixando. Eu realmente estava um pouco cansado desse modelo de negócio. Foi uma opção dos meus franqueados. Eles resolveram ir para uma marca um pouco diferente da minha. E foi meio que um consenso. Assim, cara, tá legal, então vocês vão. Não teve discussão, não teve nada, foi muito tranquilo. Eu queria já realmente trazer tudo para o meu controle de novo e eu fazer esse trabalho nível nacional. Como eu disse, eu não vivo de Ribeirão, então para mim isso era importante. E eu quis de novo trazer a minha identidade da Júlia para a Flares. Que isso vai se perdendo quando você tem franquia. E por mais que é o Brasil inteiro, o segmento é pequeno. Então aquele assessor que trabalha lá em Brasília, ele faz evento no Brasil inteiro. Então eu quis trazer de novo a identidade do que são os donos da marca te atendendo. Quem atende todos os clientes da Flares hoje, tirando a Assunção, é a Júlia, pra você ter ideia. Todos os clientes, todos os orçamentos, todos sem exceção, passam na minha mão. Toda a produção do evento passa na nossa mão. Então foi isso que eu quis resgatar. Se um dia houver, e vai ter, uma nova expansão, é só país, não mais Brasil. A gente teve muita procura, até depois que a gente fechou, as pessoas continuaram procurando e a gente falou, não, a estratégia da marca agora é ficar a marca própria e uma expansão no máximo, realmente, nível mundial, ter alguma coisa na Europa e a gente vai estudar alguma coisa desse tipo. Agora, a minha segunda pergunta é uma curiosidade. Vamos ver se ele vai falar, gente. Qual que foi o maior investimento em bar que você já teve na história da Flares? Você fala em valores? Por exemplo, que um cliente pagou para ter o bar
Em termos do que contratou? Bom, é que o dinheiro ele vai perdendo valor, né? Se você me faz essa pergunta há um tempo, há 5 anos atrás, eu ia te falar que foi a Nora no Paraguai com esse evento, que na época ela deve ter investido uns R$200 mil para levar a gente, só a Flares. Hoje já seria uns 400 mil. Hoje seria isso. Mais ou menos, só logística e... Agora, Trancoso sempre é o... Quando a gente faz eventos em Trancoso, quem faz evento lá, com certeza... Nós passamos um orçamento recentemente, eu vou até falar porque não fechou, então não tem problema. Ficou em torno de R$300 mil pra gente fazer um casamento com um welcome na sexta, que é comum, e no sábado o casamento para 250 ficou R$300 mil. Porque logística, cachê, aéreo, alimentação, tudo, hospedagem. Né? Não tem como. Não é que fala, nossa, eu até brinco. Não é só o bar, né? Os meus bartenders acham que eu sou bilionário, né? Porque, cara, não tô voando de helicóptero, né? Tô aqui trabalhando com vocês. Porque a gente repassa, eu pego o dinheiro e repasso, cara. Então eu passo pro cara da van, e no final a gente tem aquele lucro operacional ali para pagar as contas, não tem segredo. Lógico que fazer um evento desse é bom para a empresa em termos financeiros, mas o trabalho é gigantesco, a responsabilidade é imensa. Eu falo Trancoso porque é uma região que sempre tem procura. Inclusive é uma outra loucura que eu fiz, eu já fui para Trancoso, pré-pandemia, abrir bar no Quadrado. São eventos muito sofisticados, né? Zeca, lá é um público interessante, é um público que eu falo que pisou na Bahia, o capiroto entra no corpo, né? Porque, cara, o consumo é absurdo. É absurdo. Quando a gente faz festa em Trancoso, eu coloco 3 vezes o número de coquetel que sai por pessoa, porque por isso até o investimento mais alto. Porque as pessoas, quando chegam lá, elas incorporam algo que é inacreditável. E outra, você tá no hotel. Geralmente no hotel que vai ser a festa. Tudo, na Bahia, paisagem, com aquele mar, com aquela vibe da Bahia, que só tem conforto, lá. Então você vai extravasar muito mais do que se você estiver aqui num espaço de evento, tem que pegar o carro para ir embora. Então tudo, lembra que eu te falei de consumo? É tudo muito regional e depende do perfil, até dos noivos, inclusive, né? Tem noivos que são super animados e a turma também é. É isso mesmo. Zeca, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E que bom conhecer um pouco mais sua história, resgatar, né? Eu acompanho o Zeca aí, gente. Nossa, eu nem sei fazer conta, até perdi. Mas eu acho que mais de 10 anos, assim, que eu conheço e acompanho um pouco a trajetória de vocês, desde a época do Jornal Cidade. Nossa, quantos eventos. Nossa, Jornal Cidade. Então... A gente já deve ter feito coisas juntos. Um monte. E aquela memória, você sabe, 41 virou, tá meio esquisito. Eu quero agradecer também toda a sua equipe, você, que é uma experiência incrível. Foi o primeiro, já fui convidado para vários, nunca fui. Ah, que legal. E eu gostei muito, porque quando a gente conta a história, a gente reforça nossas crenças, né? Que a gente tá no caminho certo e que a gente faz o que gosta. E eu falo que é bom pra gente contar a nossa história, até pra gente lembrar de onde a gente veio, o que a gente já passou. Porque conforme você vai falando, toca a cabeça assim, gente, é verdade, aconteceu isso. E aí você se valoriza mais, fala, não cara, eu tô aqui, olha aqui, o que eu já passei, o que eu já fiz, não é? É muito legal e até eu tenho certeza que muita gente vai ver e ver que o caminho é um só. Se você Eu não sou um mega empresário, não sou nada fora muito da curva, mas você vê que a minha história é igual a de muitos outros por aí, que o caminho é um só. Cara, é trabalho, dedicação, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. E esse negócio de sair do operacional, cuidado, hein? É isso Obrigado, mesmo. Juliana. Zeca, obrigada, viu? Gente, vamos brindar, vamos na câmera geral aqui, produção. Ó, a gente vai brindar, encerrando, brindando aqui, ó. Aquarela. Aqui, ó. Saúde. Saúde. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.